Foi feito a leitura. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4. Eu vou ficar com o versículo 8 aqui para a nossa meditação. Versículo 8 para a nossa meditação. Aleluia. Que disse assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo e tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aleluia. Glória a Deus. Amados, falar sobre a mente humana é algo muito fundamental, porque a mente, ela tem 3 faculdades. A mente, ela é sensitiva, emotiva e evolutiva. Então, a mente, você falar sobre a mente humana, cada um tem uma forma de pensar. Aleluia. E quando nós pensamos nas coisas que são do alto, das coisas que são de cima, aleluia, então nós treinamos a nossa mente para as coisas de Deus. Só que a mente pode ser treinada para as coisas deste mundo, desta terra. E quando pensamos nas coisas desta terra, então treinamos a nossa mente para as coisas dessa terra. Para ver que hoje existem muitos, até mesmo quadrilhas que treinam as crianças desde pequeno para manusear armas e mesmo para poder treinar essas crianças para o mal. E isso tudo é um processo que passa pela nossa mente. Então, tudo que nós colocamos na nossa mente, por isso temos que tomar cuidado quando pensamos, ou pensamos nas coisas que são dessa terra, ou pensamos nas coisas que são do alto. Se pensamos nas coisas dessa terra, a Bíblia chama os pensadores das coisas dessa terra de homens indignos. Se pensamos somente nessa vida, nós somos homens indignos, nós somos homens levianos. Mas se pensarmos nas coisas celestiais, então nós permanecemos em Cristo e pensamos e teremos a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo, aleluia, quando Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo, ter a mente de Cristo é pensar igual a Cristo. Qual era o propósito de Cristo? O propósito de Cristo era fazer, ele mesmo disse, o meu propósito é fazer a vontade do Pai. Então, quando nós fazemos a vontade do Pai, a vontade de Jesus, nós temos a mente de Cristo. Parece que quando falamos que nós temos que ter a mente de Cristo, parece uma coisa assim tão difícil a gente ter a mente de Cristo, mas ter a mente de Cristo é propagar que o Senhor Jesus Cristo, que Deus, pela sua infinita bondade, Ele nos fez um ser, mesmo pecador, mas com condições intelectual de pensar o mesmo que Cristo pensou. E o propósito de Cristo é o quê? Ganhar almas, render, que essas almas possam render. Então, se nós colocamos no nosso coração o propósito de Deus, de ter nos salvado, tirado do lamaçal do pecado, também foi para que nós pensamos que existem pessoas que também que estavam nas mesmas condições que nós estávamos. E por isso, essas pessoas hoje, ela tem como chegar a Cristo através de alguém que pensa igual a Cristo.
Então, se nós pensarmos que existe pessoas dentro da nossa família que precisa de uma educação espiritual, que precisa de um treinamento mental, então nós que estamos aptos, que pensamos igual Cristo, precisamos então do quê? De ensinar essa pessoa o caminho que leva ao céu. Se nós ensinarmos essas pessoas o caminho que é Cristo, né? Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, o único Criador, aleluia. Ele criou o homem, ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando falamos de imagem e semelhança, nós falamos de caráter, de personalidade. Quando falamos de personalidade, caráter, personalidade, nós estamos falando de um comportamento que Deus muito se agrada, que é quando nós respeitamos a sua palavra, respeitamos o próprio Senhor Jesus Cristo e a sua doutrina, aleluia. Pois bem, sabemos que existem muitas religiões, mas a única que salva é o cristianismo, aleluia, que é Cristo. Cristo sim salva a humanidade. Então, quando Paulo escrevendo aos Filipenses, né, uma das primeiras igrejas da Europa que foi fundada, a igreja de Filipe, Paulo, ele recebe desta igreja até oferta, porque quando ele fundou a igreja de Filipe, ele ganhou pessoas que tinham as condições financeiras, como ganhou Lídia, salvou aquela menina que tinha um espírito de adivinhança, e salvou o carcereiro com toda a sua família. Então, quando Paulo, depois de 10 anos, ele retorna, ele recebe desta igreja a oferta, e Paulo sempre fala e agradece o povo de Filipe. Por quê? Porque era uma igreja próspera, e além dela ser próspera, ela não era próspera somente para ela via a necessidade do seu líder, que era Paulo, por certo, enviava até mesmo as ofertas para cuidar do ministério de Paulo. Então havia um amor. Então a igreja que pensa, aleluia, a igreja tem que pensar, aleluia. E o tema desta lição é o quê? Quem domina a sua mente? Quem domina a nossa mente? Quem tem condições de dominar a sua mente? Aleluia. A mente, ela tem capacidade de dominar todo o nosso corpo. É um mecanismo que domina todo o nosso corpo. Aleluia. Para você mexer com o seu dedinho lá o dedinho do pé, você tem que pensar. Por isso que Deus deu a nós este dom de pensar. Você deve pensar. Pensar nas coisas que são do alto. Mas quanto a nossa vida aqui na terra, nós pensamos nas coisas dessa vida também. Mas tudo tem um limite, porque se pensamos somente nas coisas desta terra, então nós não estamos enquadrados na vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, a vontade de Jesus, não é que nós ficamos pensando somente nas coisas desta vida. Porque se pensar somente nas coisas dessa vida, nós somos o mais indigno entre todos os homens. E se ficar pensando somente nas coisas dessa vida, irmão, é muito pouco viver só nesta vida. É muito pouco viver somente na terra. Se Deus te desse a oportunidade, olha, o globo, o mundo que Deus criou, não é só a terra, né? Não é só o planeta Terra. Se você tivesse a oportunidade de ir na Lua, você ia conhecer um outro mundo, a Lua. É isso? Mas não. Mas o homem, tudo que ele pensa, parece que ele pensa aqui. Tudo que ele projeta para esse mundo, para essa vida. Tudo que ele maquina, tudo que ele cria, parece que ele cria somente para isso que vivemos.
E se sentarmos numa mesa, a nossa conversa, às vezes, de um projeto, formar um projeto, criar alguma coisa, tudo procede daqui da mente, tudo é necessário. Planejamento, tudo é importante, um planejamento. Por isso que você precisa, nós precisamos estudar, para nós ter um desenvolvimento intelectual. Se você quer ser médico, tem que fazer faculdade de medicina, não é isso? Porque não tem como você fazer um curso de direito e querer ser médico, não vai dar certo. Então você precisa fazer, quero ser médico, então vou fazer o quê? Medicina, um curso de medicina. Então eu vou entender sobre o corpo humano, vou estudar sobre o corpo humano. Então se eu vou estudar sobre o corpo humano, eu não queira poder defender a causa de um criminoso perante um tribunal, de um juiz, falar como advogado, porque eu sou médico. Então é importante, quando provérbio, Salomão escrevendo capítulo 4, versículo 23, se os irmãos quiserem acompanhar, só para Provérbio capítulo 4 e 23, diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Quando falamos sobre o coração aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, não é um órgão humano, não é o coração um órgão apenas, não, está falando de sentimento, está falando de inteligência, está falando da nossa mente, aleluia, que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, tudo que o homem vai projetar, tudo que o homem vai querer ser um dia, ou querer ter um dia, tem que começar quando ainda pequeno. Ou também, nunca é tarde para você aprender. Talvez a pessoa não teve condições de fazer uma faculdade quando criança, jovem, mas tem outros que estão lá com 50 anos e estão fazendo faculdade, porque encontrou uma possibilidade de fazer uma faculdade após seus 50 anos. Mas o que é mais importante da nossa vida é que tudo que nós pensarmos não pode ser só pensado aqui. Tudo que nós formos fazer não pode ser só feito pensando neste mundo. Temos que pensar nas coisas que são de cima. Aleluia. Agora, quem domina a nossa mente, quem tem que dominar é você. Você tem que dominar a sua mente. Se passa pela tua mente um sentimento de vingança, você tem que brecar esse sentimento. Se passa pela sua mente um sentimento de adultério, você tem que pôr controle, tem que controlar a sua mente. A palavra lá em Romanos capítulo 12 e versículo 2, nós possamos ler ali em Romanos, glória a Deus. Romanos capítulo 12 e versículo 2, mas eu vou ler o 1 também. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja que aí parece a mente, entendimento. Então nós precisamos buscar o quê? Entendimento da parte de Deus.
Quando você busca entendimento da parte de Deus, você vai treinando a sua mente para as coisas de Deus. Porque se nós pensarmos somente nas coisas deste mundo, se nós buscarmos as coisas desta vida, somente dessa vida, nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. E tudo que nós juntarmos aqui na terra vai ficar. Mas tudo que nós podermos juntar no céu, então nós teremos no céu o nosso tesouro. Aleluia. E o tesouro que nós estamos buscando, que nós precisamos de buscar e ajuntar, gagear tesouro, é no céu. Porque esses tesouros nós vamos usufruir, nós vamos poder usufruir deles. Aleluia, porque Deus tem preparado para nós, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Voltando do livro de Filipenses, aleluia, na leitura, o versículo 5, que diz, 4 e 5, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez regozijai-vos. Versículo 5: seja a vossa inquiedade notória, e todos os homens perto está o Senhor. Versículo 6: não estejais inquietos por coisas algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E o versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Sentimento, mente. Aleluia. Então, a palavra mente parece sempre na Bíblia. Aleluia. Sempre ela aparece na Bíblia. E o versículo 9: o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso faceis, e o Deus de paz será convosco. Aleluia. Então, tudo que nós buscar da parte de Deus, colocar no nosso coração para fazer, para a obra de Deus, isso tudo agrada o Senhor, tudo agrada a Deus. Aleluia. Até mesmo se você omitir de fazer o bem, você tendo condições, e omitir de fazer o bem a alguém, você comete um pecado. Aleluia. Você comete um pecado se você omitir de fazer o bem, tendo condições de fazer o bem. Então, você tem condições de fazer o bem, faça, porque assim agrada o Senhor. Aleluia. Lá no Salmo 26, eu marquei aqui para os irmãos nos ajudar. No Salmo 26, diz assim: julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade e tenho confiado também no Senhor. Não vacilarei. E o versículo 2: examinai-me, Senhor, provai-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Então, quando você, salmista Davi falando, ele chegou o momento de fazer uma oração e dizer: Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha mente, ou olha para a minha mente. E lá no Salmo 51, ali ele fala também, lá no Salmo 51, podeis abrir também, ele disse também, Salmo 51, versículo 5, ele diz que: eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, eis que amas as verdades no íntimo, e no oculto me foste conhecer a sabedoria. Versículo 7: purificai-me com isofo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Aleluia. O salmista,
todo mundo sabe que Davi, ele cometeu, quando ele mandou o exército para a batalha, para a guerra, ele ficou no seu palácio e passeava ali no seu palácio. E quando ele saía na sacada do seu palácio, ele via ali uma mulher. Ele via a mulher de Urias se banhando. E quando ele via aquela mulher se banhando, com a mente desocupada, já veio logo para a mente coisas erradas, pensamentos errados. E logo que ele mandou buscar aquela mulher para poder ficar com a mulher de Urias. Então, quando você está com a mente desocupada, irmão, ou tua mente está desocupada, existe uma frase que diz aí, que as pessoas falam, não é bíblico, mas diz que mente desocupada, a oficina, é a oficina do diabo mesmo. Ele vai encostando um monte de coisa ali, né? Então purifica a sua mente na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós, lá em Lucas capítulo 16 e versículo 25, diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente má. E agora este é colocado, este é consolado, e tu atormentado. Então aqui é a passagem do rico de Lázaro, todo mundo conhece também, muito bem, que o rico se vestia de púrpuras, de linho finíssimo, e Lázaro sempre na porta da casa dele, entendeu? Mendigando pão. E a Bíblia diz que morreu Lázaro e foi levado para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. Quando eu falo deste rico aqui, não estou falando que nós não podemos ser ricos. Claro que podemos ser ricos. Aleluia. Podemos sim. Podemos ter riqueza. Porém, desse rico aqui que ele era um homem egoísta, egocêntrico. Mesmo que ele via o pobre, o mendigo, Lázaro passando necessidade, ele omitia, ele não ajudava. A diferença é que ele morreu e foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso, né? Mas o rico morreu e foi sepultado no Hades, lugar de tormento. A Bíblia diz, olha onde que entra a consciência, irmão, e a mente. Aleluia. Mesmo estando no Hades, lugar de tormento, a Bíblia diz que, versículo 23, e no Hades ele ergueu os seus olhos, falando de um dos 5 sentidos, né? Ergueu os seus olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, aonde ele estava, no lugar de tormento, ele estava consciente de que estava ali. Por esta passagem bíblica, ele estava consciente, porque ele ergueu os seus olhos, e ali ele viu Lázaro. Então, um dos sentidos dele agora está funcionando, que é a visão. A visão dele está funcionando, ele está vendo que Lázaro, aquele que jazia na porta da sua casa, agora está em lugar de tranquilidade. Aleluia. E lá no versículo 24, e clamando, ele começa a clamar. Olha aí a consciência, né?
clamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e mande Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele está sentindo o que? Tormento. Ele está sentindo um tormento. Ele sabe que ele está sentindo, ele sabe que ele está ali, ele está inconsciente, ele está consciente de que ele está sofrendo. Então, às vezes nós pregamos que lá no inferno é um lugar de consciência, de que a pessoa vai estar ali, consciente que está ali. Às vezes as pessoas acham um pouco um absurdo nós falarmos dessa forma, mas é a realidade. É a realidade. Então, tudo que o homem plantar, o homem vai colher. Então, se é um momento de você plantar o bem, planta. Planta. Se é o momento de você plantar amor, planta amor. É o momento que é você que Deus deu esse livre-arbítrio para nós. Aleluia, ter direito de pensar. Você pode ser o que você quiser ser. Se você quiser ir para o céu, você pode ir para o céu. Se você não quiser ir para o céu, você não precisa ir para o céu. Você tem escolha. Isso que é importante. Às vezes as pessoas revoltam, né? Eu não quero saber mais da igreja, eu não vou mais, eu não estou gostando de ir na igreja, não estou gostando da pregação, não estou gostando da oração. Não tem problema. Pode ficar fora. Só que vai acontecer, que quando você estiver lá, você vai estar consciente que você está lá. Aleluia. Você vai ver do outro lado, Deus vai dar a oportunidade de nós olhar do outro lado e ver a igreja no momento de glória e aqueles no momento de horror, momento de dor, momento de angústia. Então temos que passar pela prova, aleluia. A nossa vida aqui é mesmo uma batalha. Nós estamos mesmo dentro de um ringue. Não vai haver alívio. Deus pode até dar momentos de refrigério para nós. Às vezes nós estamos aguentando mais, nós oramos e sentimos o refrigério. Sentimos a paz, sentimos a alegria, mas isso é apenas ânimo para nós continuar lutando, porque quando estamos dentro de um ringue, ou você bate, aleluia, até derrubar o adversário, ou você apanha até ir ao chão. Nós estamos dentro de um ringue, a luta não é contra os irmãos, a luta não é contra o nosso próximo, a luta é contra as potestades, a luta é contra a maldade, a luta é contra os demônios, a luta é contra a nossa carne, aleluia, que às vezes a nossa carne, ela tem um apetite desordenado, ela puxa para as coisas do mal, a nossa carne, a nossa natureza, a nossa mente, pensam coisas más. Olha, você está aqui dentro da igreja, agora, talvez alguns milésimos de segundo, você já pensou coisas ruins, já passou coisas ruins pela sua mente, aleluia, mas que o sangue de Jesus Cristo tem poder, que a sua mente seja purificada nesta noite, que a sua mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo, aleluia, porque a nossa mente, irmãos, quando ela está na presença do Senhor, quando estamos orando, quando nós estamos buscando, nós sentimos um refrigério, nós sentimos alegria, porque estamos na presença de Deus. E quando estamos todos unidos num só propósito, coletivamente orando, buscando a Deus, nós sentimos a presença de Deus, todos unidos, e unidos nós vamos vencer esta batalha, aleluia. Mas temos que estar unidos, porque se estivermos unidos em propósito de oração, de consagração, aleluia, e nós vamos vencer. A igreja unida não quer dizer que temos que estar todos aqui, é unido no propósito de buscar a Deus, mesmo você estando lá no teu trabalho, lá na tua casa, ou dirigindo, ou na empresa, você tem que estar voltado para a igreja que é Cristo, aleluia, a igreja que é a noiva de Cristo, aonde pode
Você está lá na sua casa agora nos vendo através aí das redes Semear. Você está nos vendo. Você tem que fazer parte da igreja que vai morar no céu. Aleluia. Está no seu propósito, buscar, ter fé, acreditar que o Senhor está no controle das nossas vidas. E quando buscamos isso, nós temos convicção, aleluia, que Deus vai nos dar a vitória por completa, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui no versículo de número 2, agora nós vamos ler o aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 2 que eu disse: e não vos conformeis com este mundo, mas transformais-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não podemos conformar com esse mundo. O mundo jaz no maligno. Aleluia. O mundo jaz no maligno. É difícil para a igreja estar aqui, irmão. É difícil para nós que somos igreja estar neste mundo. Aleluia. Mas esse mundo é pequeno. Esse mundo ainda é pequeno. A igreja ela vai crescendo e fortalecendo. Aleluia. Tem um pouco aqui, tem um pouco ali, tem um pouco acolá, e assim a igreja vai fortalecendo, vai crescendo. E quando toda essa igreja reunir, aleluia, quando Jesus buscar a sua noiva, quando o encontro nos ares, você vai ver a multidões de pessoas que se renderam ao pé de Jesus Cristo, e que agora vai ser um encontro maravilhoso, magnífico. A igreja, a noiva, toda adornada, encontrando com o noivo nos ares, aleluia. Porque o Senhor Jesus não pisará aqui, mas a noiva vai subir, porque o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus, o Espírito Santo foi dado para que cuidasse da noiva, aleluia. Ele disse que o Espírito, o próprio Jesus disse: eu vou, mas eu enviarei o Consolador, que vai estar convosco todos os dias e até a consumação desse século. Hora que finalizar tudo, o Espírito de Deus vai pegar sua noiva e vai levar perante o noivo, aleluia. E ali nós vamos poder usufruir de tudo que nós semeamos aqui. O que semeamos em lágrimas, nós vamos colher com alegria para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O que você chora hoje você chora, está chorando, aleluia. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. No amanhã você vai poder sorrir, aleluia. Este amanhã não significa que é amanhã de manhã, mas significa o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. O amanhã significa que Jesus pode vir hoje ou pode vir amanhã, mas Ele virá, aleluia. E quando Ele vir, vai cessar suas lágrimas. Ele vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. Vai ser um momento glorioso de poder estar junto com o Senhor Jesus nos ares, aleluia. Agora nós temos que vencer. Nós temos que vencer. Vencer o adversário, vencer a nossa carne, vencer o nosso ego, aleluia, e dominar a nossa mente, aleluia, treinar a nossa mente para as coisas de Deus, pensar e ter a mente de Cristo, aleluia. Este é o propósito de Deus para a sua igreja. Pensar é ter o mesmo propósito que Jesus teve, aleluia, de poder ganhar alma para o reino de Deus. Amém? Fico aqui com essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos, aleluia. E já quero retornar para o nosso presbítero Wanderson, que vai estar fazendo o encerramento da lição. Amém? Glória a Deus.